O auditório lotado de ex-bolsistas é sinal de êxito de uma política afirmativa que completa 3 décadas. Um trabalho construído em parceria com a organização social Educafro, que criou os pré-vestibulares para negros e carentes, os PVN6. Um articulador central desse movimento foi o franciscano Frei Davi. Há 30 anos atrás, não imaginávamos que chegaria esse dia. Primeiro, não imaginava. Segundo, chegando esse dia, vendo alunos formados aqui, a partir desse trabalho nosso, vendo pais de alunos que formaram ou que querem se formar ainda aqui na PUC, e todos eles assim agradecidos por uma ação feita lá atrás, a gente conclui que vale a pena ter coragem e fazer o impossível. À frente da vice-reitoria comunitária da época, e ao longo de mais 3 décadas, o professor Augusto Sampaio também foi uma peça fundamental nesse processo. Ele se emocionou ao lembrar como a parceria entre o Programa de Bolsas da Universidade e os PVN6 mudou a cara da universidade. A emoção é muito grande, né? Tudo começa com o Educafro, né? Eu acabei de falar isso com o Davi. Falei, Davi, se não fosse... ele criou o PVNC. O PVNC foi que abriu a porta, porque permitiu que jovens, pobres, negros, enfim, da periferia, permitiu que eles passassem no vestibular, entendeu? E mostrassem que eles são iguais a qualquer outro jovem, né? Porque no passado, o que acontecia? O pobre não chegava aqui, né? O pobre não chegava na universidade. Ele não bom, então o Frei Davi foi que mostrou essa. Eu acho que deu o chute inicial. Se não fosse, na época, o PVNC, como era chamado, não teria acontecido esse fenômeno, né? Porque aí o mérito da PUC, no caso do reitor na época, foi autorizar, né? Autorizar que se começasse um processo, sim, de receber esses alunos, né? Já como? Viabilizando a entrada deles, ou seja, um aluno com esse perfil não podia pagar uma matrícula, porque a PUC começa com o pagamento da matrícula. Foi o padre Laércio que autorizou, a proposta foi da comunitária, claro, olha, como é que esse aluno vai se matricular? Né? A gente vai ter que autorizar, mas ele não vai pagar, não, ele vai ter bolsa integral. Mas se ele a primeiro passo, a universidade não abrir a porta, ele não vai entrar. Então, eu acho que é uma história de muito sucesso, de muita alegria. Em 2020, o coletivo de ex-bolsistas começou a planejar a comemoração pelos 30 anos do Programa de Ação Social da Vice-Reitoria Comunitária. O grupo começou a se mobilizar por iniciativa de Bernardo, ex-aluno de filosofia. Agora é pensar um pouco em como a gente pode contribuir com essa luta, com essas bandeiras que estão relacionadas também com movimentos sociais, né, dos pré-vestibulares comunitários, enfim, com diversos movimentos sociais que são importantes e, de alguma forma, não sei, a gente ainda está nesse momento agora comemorando, a gente não sabe ainda para onde a gente vai, mas, enfim, de qualquer forma, eu acho que até onde a gente chegou já estamos bem satisfeitos e contentes. Para preservar a história do Programa de Ação Social, o coletivo, em parceria com a Vice-Reitoria Comunitária, levantou dados que permitiram conhecer o perfil dos bolsistas durante essas últimas 3 décadas. O resultado foi esse livro aqui, Derrubando Barreiras, 30 anos de bolsas de estudos na PUC-Rio para estudantes da periferia. Os dados mostram que entre 1993 e 2020, quase 7.500 bolsistas entraram na universidade, a maioria mulheres. Mais da metade deles escolheram os cursos de engenharia, comunicação, desenho industrial, administração e direito. Quase todos os bolsistas eram da região metropolitana, 76% da capital, sendo quase 6% da comunidade da Rocinha, vizinha à universidade. O levantamento mostrou ainda que entre 2004 e 2005, o volume de bolsas aumentou quando a universidade aderiu ao ProUni, o programa do governo federal que se inspirou na experiência da PUC. Eu, professor Day Rocha,
negro também, né? Professor da comunicação, infelizmente foi embora esse ano, professor da UERJ ainda, ele, professor titular da UERJ, nós conversando, estava eu, ele, estava o André Lázaro da UERJ e mais o professor, era Alfredo Jefferson da PUC, conversando com o Fernando Haddad, que nessa época era secretário executivo do MEC, o ministro era o Tasso Genro. Eu relatei essa experiência da PUC, né? E ele falou assim, isso inspira o MEC a fazer alguma coisa nesse sentido. A partir do exemplo da PUC, anos depois que era para a Única. Formada em arquitetura, a vereadora Mônica Benício falou da importância de políticas de concessão de bolsas. Ela chegou à PUC depois de passar pelo pré-vestibular comunitário da Maré. Acho que um momento muito importante, não só para a PUC, mas também para o Rio de Janeiro, porque isso impactou a vida de tantos e tantos jovens. Eu sou fruto dessa política, inclusive, eu sou cria da Maré. Só pude estudar na PUC graças a uma parceria com o pré-vestibular comunitário, na Maré também, do qual eu fui fruto. Comecei cursando curso de psicologia, depois fui para arquitetura e por isso pude me formar, por isso pude ter um acesso a uma boa qualidade, a qualidade de ensino. A gente defende que o ensino, a educação de qualidade seja público e chegue igualmente em todas as partes do território. Oriunda da periferia, Regiane foi mãe adolescente e conseguiu ingressar no ensino superior graças à parceria da Educafro com a PUC. Eu iniciei a PUC em 2018.1. Foi uma trajetória assim, bem difícil, né? Eu sempre digo que o difícil nunca foi entrar aqui, apesar de ter sido, mas permanecer, sabe? Regiane destaca também as iniciativas de permanência dos bolsistas na universidade. Os subsídios que a PUC dá, né, com o FESP, são... Tipo assim, sem eles eu simplesmente não conseguiria continuar aqui. Eles me dão passagem, eu antes morava na Pavuna, né? Então eram 2 horas de viagem. E aí, só com o passe livre universitário não tem como chegar aqui, tendo que chegar aqui às 7 horas, né? Impossível vir de ônibus, então eles dão a passagem para o metrô. Tem a questão do bandejão também, né? Que a gente tem esse benefício. Se não fosse o bandejão, seria impossível continuar realmente. Teve momentos na minha vida que foram tão difíceis de conciliar estudos com o trabalho que muitas das vezes eu não tinha nem o que comer. E o bandejão era o meu único alimento assim do dia. Tem essa questão também que eles ajudam na impressão quando a gente precisa. A caminhada é difícil, é uma luta gigante, né? Mas é possível.